Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Estamos chegando ao final de 2020. 2021 está aí na porta. Um ano que nós passamos totalmente atípico, por mais planejamento, previsões que nós pudéssemos ter feito lá em 2019. Nada do que aconteceu esse ano iria ser fácil de identificar. Pois bem, o objetivo deste vídeo e dos próximos que virão, então vai ser uma série, estou imaginando que sejam 3, ok? Para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse tal planejamento financeiro e o que a gente pode começar a estruturar para 2021. E o que é legal a gente já trazer de antemão. Cíntia, você acabou de falar que a gente não conseguia prever ou ver o que poderia ter acontecido em 2020, por mais planejamento que a gente tivesse feito, era algo que estaria totalmente fora do nosso controle. Perfeito. Porém, a gente tem que parar e pensar que aqueles que se planejaram, aqueles que construíram reservas, passaram bem mais tranquilos pelo ano de 2021. Quer dizer, 2020, já estou antecipando. Ou seja, a ideia do planejamento não é trazer totalmente, ó, isso, mas dentro do que está sobre o nosso controle e também algo que possa estar além disso, mas que eu tenha reservas, recursos para mitigar um pouco esse efeito, esse risco, ajuda bastante. Se a gente for analisar, a maioria das pessoas que passaram por uma situação financeira um pouco delicada nesse ano, foram aquelas que tinham como padrão comportamental, padrão de consumo, apenas recebo, pago as contas do período anterior, respiro e o mês que vem eu vejo o que eu faço com a situação deste mês. Ou seja, ia empurrando sempre. Como tinha sempre a expectativa de receber alguma coisa no próximo mês, ou seja, confiava totalmente, não via nada ser feito. Estava, o que a gente fala às vezes, até na zona de conforto. E, infelizmente, muitas pessoas, principalmente autônomos, tiveram que parar totalmente de gerar novas rendas, de fazer as suas vendas, de fazer o seu trabalho. E, consequentemente, foi um corte assim, ó, bruto, rápido. Não deu nem para pensar e tiveram aí perdas desses recursos. Ou seja, quando ela voltou, olhou para dentro de casa, olhou para a sua empresa, porque não foram só pessoas, foram empresas também. Olhou, viu que não tinha reservas, mas tinha muitas contas para pagar. E aí a situação fica um pouco mais delicada. Infelizmente, a gente viu empresas com menos de 15 dias de pandemia, de quarentena, tendo que fechar as portas, não porque ia fechar por conta da quarentena, mas porque não tinha mais recursos financeiros. Então, a gente precisa, sim, traçar um planejamento, algo que a gente possa prever dentro dessa nossa estrutura, principalmente focando naquilo que é mais importante, naquilo que a gente deseja, para a gente ir construindo, que a gente fala, essas gorduras, essas reservas, esses estoques, para que, independente do que vier, porque a crise financeira, ela não é somente essa, a gente já passou por outras, e cada pessoa passa, às vezes, no seu individual, na sua família, por crises que ninguém vê. Então, nós temos que sim ter essa responsabilidade e buscar o que a gente pode fazer que está sobre o nosso controle para minimizar qualquer efeito que venha, principalmente externo. Perfeito? Então, o objetivo deste vídeo inicial é fazer esse panorama, essa contextualização e o que a gente precisa para começar a construir esse planejamento. Então, esse é o intuito deste vídeo. Então, basicamente, o que a gente precisa para dar início a esse
desenvolvimento. Primeira coisa, a gente vai precisar aí de um caderno ou de uma planilha de Excel, o que for mais fácil para você, combinado? Além disso, a gente vai precisar saber o quanto que você está fechando com recursos financeiros guardado, seja em casa, seja na caderneta de poupança, seja em qualquer outra modalidade de aplicação, ou seja, quanto que você tem de reservas. Além disso, a gente precisa também saber o quanto que você tem de dívidas, de prestações para serem honradas nos próximos meses. Além disso, temos que saber se dessas dívidas tem alguma que você não conseguiu pagar no vencimento e estão inadimplentes, para que a gente possa, dentro desse planejamento 2021, ver se é possível negociar neste momento ou não. Perfeito? Isso é muito importante para que a gente possa entender. E eu tenho que ver também o que eu quero para 2021. Então, a gente tem que entender o nosso cenário, como que eu estou fechando 2020. Então, eu quero que vocês listem tudo, o que vocês planejaram em 2020 que não foi para frente, até por conta da pandemia, quais são as suas dívidas, qual que é o seu comportamento mensal de consumo, e quais são também as coisas ideais que você quer para 2021. A gente já sabe, começo de janeiro, mesmo com pandemia, a gente vai ter as contas chegando, vai ter reajustes de plano de saúde exorbitantes. Então, nós temos que ficar atentos a isso. E, além disso, hoje eu estou com renda? Qual que é a minha expectativa de continuar com essa renda? Ou se eu não tenho, o que eu já vou fazer ou estou fazendo para buscar renda em 2021? Ou da renda que eu tenho hoje, tem alguma expectativa de aumento dessa renda? Perfeito? Pegaram essas informações? Então, liste tudo, separe e vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, para a gente dar continuidade nesses insumos, nessas informações, para que fique mais fácil a gente se preparar. Não adianta a gente somente colocar, eu quero isso, 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 mas eu não sei como estou, não sei qual que é essa minha situação e como que eu vou fazendo essa construção. Combinado? Espero que o vídeo seja útil e interessante para vocês. A ideia desse planejamento não é algo engessado, não é algo difícil, mas é algo que você possa conhecer, entender e tomar as melhores decisões com base naquilo que você tem e criar essa estruturação aí para os próximos meses. Geralmente não temos esse hábito. Vivemos o hoje com o consumo e os gastos de ontem. Perfeito? Então agora a gente vai começar a olhar para frente e não mais só para o retrovisor. Perfeito? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e até mais. Tchau, tchau.